Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que tenham aproveitado aí a segunda-feira de feriado e dado uma descansadinha. Nós merecemos muito, né? Esse finalzinho tá bem osso, né? Bem, nós vimos então um pouco sobre o órgão raiz, vocês se lembram? Deixei algumas atividades que já foram corrigidas e vamos ver hoje o órgão caule, né, turma? Caule. Como eu defino caule? O que é o caule? O caule, ele é um órgão que cresce contra a gravidade, ou seja, a gravidade é uma força que puxa para baixo, logo o caule ele cresce para cima, contra a gravidade. Geralmente, o caule é um órgão aéreo, ou seja, ele está fora do solo, mas existem caules subterrâneos e existem caules aquáticos, assim como existem raízes aéreas e raízes aquáticas. O caule, ele é um órgão que faz a comunicação das folhas com as raízes. Pense aí, o caule está no meio do caminho. Ele está depois da raiz e está antes das folhas. Então, ele comunica folha com raiz. Ele é um órgão, gente, que se ele estiver na cor verde, ele tem clorofila e cloroplastos. Então, ele é um órgão que sim, que faz fotossíntese. O órgão principal da fotossíntese é a folha. Mas o caule, enquanto ele está no seu crescimento primário, enquanto ele tem epiderme, e essa epiderme é verde, é sinal de que ele faz fotossíntese. Os caules dos cactos, por exemplo, são caules fotossintetizantes, né? O caule também faz a condução de seiva bruta e seiva elaborada. O caule, ele é cheio daquele tecido de transporte que nós chamamos xilema e floema. Além disso, o caule confere sustentação para os ramos, para as folhas, para as flores, para os frutos e assim por diante. Então, o caule ele sustenta a parte aérea da planta, né? Adiante. Coloquei esse slide para frisar para vocês que o caule é um órgão de condução. Essa comunicação que ele faz com as raízes e as folhas é principalmente no sentido de conduzir substâncias das raízes para as folhas, seiva bruta, né, água e sais minerais, e trazer das folhas para as raízes a seiva elaborada, que é a solução de glicose, né? Glicose esta produzida na fotossíntese. Então, eu tenho aqui neste desenho as setas em preto que estão subindo, representam o xilema, o tecido xilema. Perceba que o xilema ele vai até as folhas. Essas setas vermelhas que estão descendo representam o floema, que transporta a glicose das folhas para as raízes. Ok? Adiante. Bem, como é que eu sei o que é um caule e o que é uma raiz? Turma, o caule, geralmente, tá? Ele possui estruturas típicas. Por exemplo, a gema apical e as gemas laterais ou gemas axilares, gema axilar. O que são essas gemas? São os brotos. Turma, se você olhou para uma estrutura vegetal e percebeu que ela tem brotos, aquela estrutura, sem dúvida, é caule. Raiz não brota, raiz não emite ramos. Por que a batata inglesa é caule e a batata doce é raiz? Porque a batata inglesa, ela germina uns brotinhos e forma ramos. A batata doce não tem isso, logo ela é uma raiz. Então, o caule, ele tem gemas, a gema lá de cima eu chamo de gema apical, que na verdade é um meristema primário, né? O caule tem as gemas laterais ou axilares, que parece estar no sovaco aqui, ó, na axila, né? O caule, ele tem a estruturas, partes que nós chamamos de nó. Aqui é um nó, aqui é outro nó. Entre dois nós existe o entrenó, que é essa parte entre dois nós. Então, o caule tem nós, entrenós e gemas, que são estruturas meristemáticas, tá bom? Adiante. Vamos falar sobre os tipos de caule, começando com os caules aéreos. Os caules aéreos
são aqueles que estão fora do solo e fora da água. O primeiro tipo de caule muito comum, gente, é o tronco. Este que está aí na foto. O tronco é um caule rígido, um caule que sustenta, um caule muito lenhoso, um caule que gera madeira, um caule que tem ramificações, que são os galhos aqui, ó, tá bom? Tronco é o caule típico da mangueira, é o caule típico do eucalipto, é o caule típico da jabuticabeira, é o caule típico do jatobá, tá bom? Tronco, adiante. Caule do tipo estipe. Esse tipo de caule, ele é típico dos coqueiros e das palmeiras. Ele é um caule fino, um caule muito longo e no ápice surgem as folhas. Perceba que o estipe, ele não tem ramificações. Compare ele com o tronco. Volte aqui, ó. O tronco, ele solta galhos, que são as ramificações. A estipe, não. A estipe, que são os caules dos coqueiros e das palmeiras, lá no topo existe o meristema e aí ele solta folhas, mas a estipe não forma galhos, tá bom? Vou ter que parar, gente, tem político passando aqui de carreata, pensa bem, vê se é hora. Passaram, turma, adiante. Olha que lindo, gente, várias palmeiras, essas palmeiras elas são famosas, são as carnaúbas típicas das veredas. Olha aqui o caule tipo estipe, né? Ele só emite, ele não tem ramificações e só emite folhas lá em cima no ápice. Bonito isso? O meu celular não tá pegando a beleza dessa foto, infelizmente. Aí, olha que lindeza, né? Maravilhoso. Adiante. Caule do tipo colmo. O colmo, gente, ele é um caule que pode ser oco ou não. E o que caracteriza o colmo são os nós muito marcados e a região do entrenó. Então, nó, entrenó, aqui tem outro nó. O colmo é o caule típico do bambu, do bambuzal, é o caule típico da cana de açúcar, né? Eu percebo entre nós e nós muito marcados. Isso caracteriza um caule do tipo colmo. Olha que lindo, gente. Vocês já viram esse tipo de bambu? Muito bonito, percebam, né? Esse aí, inclusive, ele é muito decorativo. Aqui eu vejo claramente um nó, um outro nó e a região entre os nós, que é a região de entrenó. Então, vendo isso aqui? É uma gema, né? É um tecido meristemático que estava aqui e deu origem a esses raminhos. Então, perceba que o caule, ele tem gemas, né? No caso da estipe, vamos voltar lá, que é esse aqui, ó. As gemas, elas estão lá no ápice, né? Lá no topo. Adiante. Perceba que lindo. É cana-de-açúcar, né? Uma planta importantíssima na história do Brasil. Depois da exploração da madeira, no Nordeste iniciou-se o cultivo da cana-de-açúcar, né? Os famosos engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste. E perceba o caule da cana. Esse é um colmo cheio de sacarose, né? Que é o carboidrato que nós conhecemos como açúcar. Perceba que aqui eu tenho um nó bem delimitado, aqui um outro nó e a região entre nó. É caule, tá? Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Aqui, ó. Isso aqui é um broto, né? É uma gema. Se eu pegar esse pedaço, cortar aqui, plantar, essa gema vai brotar um novo caule. Então, gente, caule brota. É assim que planta cana, vocês sabiam disso? Como é que planta cana? Não é por semente, é pelo caule, é uma reprodução assexuada, né? Vegetativa. Lindo, né? É um alimento e tanto esse que esse caule nos fornece. Caule tipo haste. A haste, gente, ela é bem o contrário do tronco. O tronco é rígido, oferece muita madeira, o tronco é duro. A haste, ela é flexível. Observe que essa plantinha me dá essa impressão. Esse tipo de caule haste, ele é flexível, ele é mole, né? Ele é clorofilado.
Observe que esse caule faz fotossíntese, olha, ele tá todo verdinho, é sinal que aí tem clorofila, logo tem cloroplastos, porque é uma angiosperma, né? Consigo ver pelas flores que é uma angiosperma. Então, é um caule mais flexível, típico de plantas herbáceas, né? Adiante. Olha o caule tipo haste. Essa planta é um tomateiro, né? Um pé de tomate. Olha aqui o caule, ó. Um caule flexível, né? Haste, é uma haste. Outro. Essa planta aí é um pé de couve. Imagino que todos vocês conhecem um pé de couve. Esse caule dela aqui, ó, é uma haste, certo? Faz fotossíntese? Faz, porque é verdinho, então tem cloroplastos ali. Caule do tipo rizóforo, também é um caule aéreo, gente. Esses caules são isso aqui, ó, parecem raízes. Antigamente, essa estrutura, ela era chamada de raiz escora. Atualmente, mudaram a classificação, passaram a chamá-lo de caule. Provavelmente, ele tem gemas. Então, são caules que crescem de cima para baixo, e tem função de ajudar na sustentação dessas plantas, que são plantas de manguezais. Essa foto foi eu que tirei. Aqui, melhorou, olha, pra vocês verem. Essa foto eu tirei no Rio Grande do Norte, não foi em Natal, foi em Pipa, um lugarzinho chamado Pipa. E eu fiquei maravilhada, porque foi a primeira vez que eu vi, né, cheguei tão perto assim, já tinha visto, na verdade, foi a primeira vez que eu andei aqui no meio dessas plantas com essas raízes chamadas rizóforo, que tem função de sustentar as árvores, já que lá o solo, olha, é lama, é um solo muito instável, né, um solo muito flexível. Rizóforo, né? E para comprovar que eu fui lá mesmo, eu coloquei essa foto, eu e minha amiga Mônia, né? A gente foi andar lá no manguezal. Eu falei, Mônia, eu tenho que tirar uma foto aqui com essas raízes e colocar na aula para os meus alunos, porque lá, né, em Minas, eu não vou ter outra oportunidade de ver essas estruturas maravilhosas que são esses caules. Quase que eu falo raiz, porque era raiz antigamente, agora virou caule, tá? Esses caules rizóforos que ajudam a sustentar. Aqui eu tenho o caule, né? O caule principal, olha, da árvore, e saem esses caules que vão ajudar a sustentar. E olha como que eles ramificam aqui, ó. Perceba aqui, ó, na ponta da caneta, olha, aqui, aí ramificou para lá, aí ele desce, aí sai outro. Então tem ramificação. Então não pode ser raiz, tá? Tem broto, é caule. Ok? Olha lá minha cara de felicidade, né? A Mônia também gostou, porque eu fui explicando pra ela. E nós amamos essa viagem. Fomos em 3 amigas. Façam isso, tá? Viagem com amigos. Adiante. Caule aquático, turma. O caule aquático, né? O nome já fala. São caules que estão dentro da água. Então, essas plantas aqui, essa planta é a Vitória régia, né? Observe esses caules aqui, ó, né? Uma característica do caule aquático é que ele tem parênquima aerífero. Vocês se lembram do parênquima aerífero? É um parênquima que armazena ar para ajudar essas plantas a flutuarem, né? Então, o caule aquático geralmente tem aerênquima ou parênquima aquífero, que é um tipo de tecido que ajuda na flutuação das plantas, já que elas estão na água. Tubérculos. Os caules do tipo tubérculos, gente, são caules de armazenamento, né? Por exemplo, a batata inglesa, ela é um caule que armazena amido, então ela é rica no parênquima amilífero. E é uma delícia, né? Esse amido que tá aí é um sabor e tanto. Por que que a batata inglesa é um caule? Porque ela tem essas estruturinhas brancas aqui, ó, na ponta da caneta, que são as gemas. O que que é uma gema? É um broto. Gente, qualquer estrutura da planta que brota é caule, tá? Então, observe aqui, olha, os brotinhos. E olha aqui, gente, é uma batata inglesa e brotou aqui, ó, um ramo, ó, tá? Então, isso aqui, a batata é caule e dela saiu um outro caule, uma outra ramificação.
tudo bem? E também emite raízes, olha. Batata, a batata de fritar, ela é caule. Por quê? Porque ela tem gemas. Vai aí na fruteira da sua mãe, lá onde ela guarda as batatas. Vê se a batata tá velha. Quando a batata fica muito tempo comprada, que você não cozinha ela, ela começa a germinar, ó, porque ela é um caule, né? Uma vez lá na escola, a gente plantou batatinha com alguma turma e nós vimos isso aqui acontecendo, ó, é a coisa mais linda de se ver. Adiante. Olha que foto linda, gente, para ilustrar para você que a batata, ela é um caule. Olha aqui o tanto de brotinho que saiu e já tá virando novos caules, olha, já deu até folha, né? Então, a batata, ela tem as gemas. Essas coisinhas aqui, ó, é a gema novinha, olha, aqui, ó, na ponta da caneta, são as gemas novinhas. Aqui também, ó. E se você deixar, faz aí um teste, pega uma batata, põe aí no seu quarto. Se você colocar ela num copo com água, essa germinação, ela vai acontecer mais rápido ainda. Aí você vai acompanhar a sua batata brotando. Depois você coloca na terra que ela vai ficar lá nascendo. E você vai ter várias batatas depois. Muito legal acompanhar isso. Caule do tipo rizoma. Turma, quando nós vimos as pteridófitas, né, que são as samambaias, as avencas, o chifre de veado, o trevo de 4 folhas, são plantas que têm o caule do tipo rizoma. O rizoma é um caule deitado, olha. Ele é isso aqui, ó, essa parte marrom escura aqui, ó, que tá deitada, é o caule do tipo rizoma. Desse caule, observe que saem as raízes aqui, ó, para baixo e as folhas para cima. Esse aqui, na foto, é o caule do gengibre. O gengibre que a gente come, ele é um caule, né? Ele é um rizoma, ele cresce deitado sobre o solo, dentro do solo. São caules subterrâneos, geralmente. O gengibre dá embaixo da terra. Essa aí é a planta de gengibre, que a gente coloca lá na comida, isso aqui, ó, né? É o caule dele, do tipo rizoma. A bananeira tem caule do tipo rizoma. Observe aqui no esquema, olha. É a planta, né? Um esquema da planta. Isso aqui que você achava que era caule, não é caule, é bainha da folha, ainda é parte da folha. Se você puxar uma folha, isso aqui vai soltando e você vai constatar que é parte da folha. O caule tá lá embaixo, dentro da terra. Essa parte aqui fica dentro da terra, que é o rizoma. É um rizoma também. E desse rizoma, observe, saem as raízes. Na realidade, ó, isso aqui, ó, é o rizoma, que é uma foto do caule da bananeira. Então, essa parte aqui, ó, que eu tô circulando para vocês, que foi cortada aqui, ó, é o rizoma, tá? O que que é isso aqui? Isso aqui é bainha de folha. Você achava que era caule, mas não é. E, gente, a bananeira, ela não é brasileira, tá? Eu esqueci a origem dela, mas ela veio trazida para cá, pro Brasil. Adiante. Outros caules subterrâneos, o bulbo. O bulbo é lindo, gente. Olha que planta maravilhosa de bonita. Eu admiro demais. Acho lindo, vejo beleza nisso tudo. Essa bola que nós conhecemos como cebola, né? É um caule subterrâneo. E observe que dele saem as raízes aqui, olha, as raízes. E aqui em cima saem as folhas. A cebola de cabeça é um caule. Por quê? Porque sai folha dele, ó. Sai um brotinho lá. E sai as raízes para baixo. É caule. Olha que interessante a cebola, gente. Observem esse slide que ele é importante, tá? Aqui, ó, uma cebola cortada ao meio e você observa. Essa estrutura aqui, que eu acabei de dizer para vocês, que é o caule, ele é formado por estruturas menores chamadas de catáfilos, tá? Se você cortar uma cebola, você não consegue separar essas partes aqui, porque cada parte que você separa, eu chamo de catáfilo, tá? São folhas modificadas desses catáfilos. Esse caule, né? Esse caule, que é formado por catáfilos, tem uma parte aqui, ó, mais enrijecida, que nós chamamos de prato. E desse prato aqui, ó, na ponta da caneta é o prato. Desse prato saem as raízes. Se você cortar uma cebola, você vai ver claramente essas partes, tá bom? Isso é muito bonito. Esses catáfilos, né? Eles são, é como se eles fossem camadas. Então, você vai tirando os catáfilos externos
e vai vendo os catáfilos internos. É um alimento também muito gostoso para temperar os alimentos, né, gente? A cebola de cabeça, maravilhosa. Adiante. O alho também é um caule subterrâneo do tipo bulbo. Os alhos também são lindos. No caso do alho, turma, cada estrutura que nós chamamos de dente de alho, cada dente de alho é um bulbo. Então, o alho, na verdade, é um conjunto de bulbos. E olha aqui as raízes saindo, né? Folhas, caule, raízes. Caule do tipo bulbo. Cada dente de alho é um bulbo. Adiante. Caule do tipo gavinha. Esse caule, gente, ele é lindo também, uma gracinha. A gavinha, ele é um caule que vai agarrando no suporte, né? A função da gavinha é agarrar no suporte. É um caule que existe em plantas chamadas de trepadeiras, né? E aí ele vai, agarra no suporte e segura a planta, dá estabilidade para a planta. E existe gavinha no maracujá, e existe gavinha no pé de uva, quer ver? Olha aqui que lindo. É um pé de uva, né? Olha aqui, essa estrutura aqui que tá na ponta da caneta. É o caule tipo gavinha, né? Isso aqui vai, quando isso aqui agarra na cerca, a planta vai, encontra um suporte, né? E ela consegue ir crescendo, já que ela não fica ereta, porque ela tem uma haste de caule, né? Legal, né? É lindo as gavinhas. Estolho. O estolho, gente, é um tipo de caule paralelo ao solo. Observe, olha. Isso aqui é o morango, tá? O morangueiro. É o pé de morango, ó. São 3 vasos, em cada vaso tem pé de morango. Essa estrutura que sai daqui e vem pra cá, ó. Ó, essa linha aqui são os caules estolho. São caules que crescem paralelos ao solo. E eles vão ajudando a planta a se propagar. Então, aonde esse caule cai, lembra que o caule tem gema? Ele brota isso aqui. Então, essa aqui, ó, é o morango mor, né? Foi o primeiro pé de morango. Aí, ele soltou um estolho que veio pra cá. Aí, cresceu esse pezinho soltou um estolho que veio pra cá. Aí, cresceu esse outro pezinho. E assim, a planta vai se reproduzindo. Legal? Muito interessante. Adiante. A melancia também tem caule do tipo estolho, ó. Esse caule aqui, ó, que tá crescendo paralelo ao solo, tá? É um caule do tipo estolho, assim como o morango. Bonito? Demais, né? Olha que planta mais bonita também, a melancia. Cladódio, caule tipo cladódio, gente, é o caule dos cactos, né? Ele é um caule que faz fotossíntese. Os cactos não têm folhas, né? As folhas foram transformadas em espinhos como uma adaptação ao ambiente seco. Eu digo que os caules são plantas xerófitas ou xeromórficas e eles têm dentro de si o parênquima aquífero. Então, é um caule fotossintetizante e é um caule armazenador de água. Tem aquele tecido chamado parênquima aquífero que guarda água dentro dos vacúolos. Tem vacúolos imensos para reservar água. Adiante. E o espinho, né, turma? Lá na primeira aula de histologia eu falei com vocês que roseira não tem espinho, roseira tem acúleo. Por quê? Porque o acúleo, ele vem da epiderme, o espinho da roseira vem da epiderme, então não é espinho. O espinho verdadeiro, biologicamente falando, ele é uma estrutura caulinar. O espinho do pé de limão, esse aqui é o limão siciliano, né? E olha os espinhos. Se você tentar quebrar esse espinho aqui, você não vai conseguir ou quase vai se machucar, porque ele é extremamente duro. Por quê? Porque ele vem do caule, ele não é apenas um anexo epidérmico. Ele tem epiderme, mas ele tem tecidos aqui dentro, ó, que vieram do interior do caule. Então, um espinho verdadeiro, ele não é um anexo epidérmico. Esse espinho aqui é um espinho verdadeiro. O da roseira não é espinho, é acúleo. Acúleo. Adiante. Observe esses espinhos. Olha a impressão de dureza que essa imagem traz pra gente.
Se eu tento quebrar esse espinho, eu não consigo ou eu quase me machuco para quebrar ele, porque ele é extremamente duro. Justamente porque ele é caule, gente. O espinho, ele é caule. Por isso que ele é duro de ser quebrado. E é uma adaptação contra a herbivoria, né? Animais herbívoros geralmente não se alimentam de plantas com espinhos, porque machuca, né? Adiante. Bem, quanto à anatomia do caule. Gente, o caule, ele difere, vocês se lembram, em monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas têm o caule com os feixes vasculares, com xilema e floema todo disperso. Observe aqui no desenho. A parte azul significa que é o floema, a parte rosinha é o xilema. Então, essa estrutura aqui que tem xilema e floema, eu chamo de feixe vascular. Nas monocotiledôneas, os feixes vasculares estão distribuídos aleatoriamente no caule. Não há organização. Diferente aqui, ó, das dicotiledôneas. Se eu observo um corte de caule de dicotiledônea, eu vejo que são muito organizados. Observe que eles formam um círculo, olha. Olha aqui, o azul é floema, o vermelho, o rosinha é xilema. Eles formam um anel, eles estão organizados aqui no caule, e o xilema, ele está internamente e o floema está externamente. Então, tem essa diferença. Nas monocotiledôneas, a disposição dos feixes vasculares é uma disposição aleatória. Nas dicotiledôneas, ou eudicotiledôneas, que é a mesma coisa, há uma organização em anel, tá? Uma organização em círculo, com xilema para dentro e floema para fora, ok? Adiante. Na realidade, ó, em fotografias, a imagem seria essa. Aqui é um caule de monocotiledôneas, cada bolinha aqui, ó, é um feixe vascular, estão organizados aleatoriamente, ou não há organização, na verdade. Agora, nas dicotiledôneas, olha como que eles estão organizados, formando um anel, formando um círculo no caule. E dentro, gente, é parênquima de preenchimento aqui, ó, ok? Adiante. Para ir fechando nossa aula, né, que já está quase dando meia hora, um caule, gente, um caule em crescimento secundário, um caule de tronco, por exemplo, ele é dividido nas seguintes partes, de dentro para fora, tá? O cerne é xilema, mas é um xilema que não conduz mais água e sais minerais. É um xilema inativo, tá? Observe que eu tenho aqui o câmbio vascular. O câmbio, ele é um meristema secundário que coloca xilema para dentro. Então, o 4 é o xilema ativo, o xilema que está transportando água e sais minerais. Então, o câmbio coloca o xilema para dentro e o floema para fora. Então, o 3 aqui, ó, é o floema, tá? O cerne é xilema também, mas é um xilema inativo. Então, xilema inativo, xilema ativo, o câmbio, que é o meristema secundário, e o floema. Agora, o felogênio, que é essa lâmina aqui, ó. O felogênio também é um meristema secundário, que coloca feloderme para dentro, então o 2 é a feloderme, e a casca para fora, que é o suber, então o 1 é o suber. O felogênio coloca feloderme para dentro, que é o 2, e suber para fora, que é a casca. Isso é um caule de tronco, um caule em crescimento secundário, aquele que já engrossou bastante, tá? Um caule maduro. E aí, ó, essa imagem mostra a mesma coisa, porém mais colorido. Cerne, que é um xilema inativo, o alburno, que é o xilema ativo, esse sim transporta água e sais. O câmbio, que é o meristema que formou o alburno, formou o xilema. O floema para fora, transporta glicose, né? O felogênio, que é o meristema que produz a feloderme, que é um parênquima, né? Tá preenchendo aqui um espaço. E o ritidoma, gente, é a casca, tá? Mas ritidoma é aquela casca que descama. Sabe o caule da bananeira? Opa, da bananeira não, da goiabeira. O caule da goiabeira, ele não vai soltando umas casquinhas? Aquilo chama ritidoma, aquela casca vai soltando,
certo? Então, nós terminamos a nossa aula sobre o estudo do caule. Espero que tenham gostado, se surpreendido com algumas coisas. Um abraço para vocês, até a próxima aula. Tchau!